Você é ansioso? Você é ansiosa? É preciso, sim, refletir a nossa ansiedade, refletir sobre nós. Será que nós somos ansiosos ou não? Eu pergunto a você, você dá um passo de cada vez? Ou você quer dar 2 passos de uma vez? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Quem aborda esse tema é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Ele vai falar sobre a cura pelo trabalho, sobre todas as possibilidades de vencer os obstáculos que nós enfrentamos naturalmente em nossa vida. Olha só, nós temos muitas possibilidades, muitas, mas nós somos livres, somos nós que, pela liberdade, arbitramos sobre a nossa vida, decidimos sobre a nossa vida. Então, quanto mais conhecimento adquirimos, melhores decisões tomamos. Então, fique aí, pois estamos aqui neste programa Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom, mas muito bom dia a você. Está começando o dia e você que ainda não foi dormir, boa madrugada, bom descanso ao corpo, merecido descanso para você. Se você está nos acompanhando à tarde, meu amigo, que essa terceira etapa do dia seja muito produtiva para você. E quem acompanha à noite? O último período do dia, não é? Esse último período do dia já é para desacelerar a mente para entrar nesse processo de descanso e refazimento. Olha que sensacional. O dia é dividido em 4 fases, 4 etapas. A madrugada normalmente é o refazimento, dormir, refazer as forças físicas e reconectar-se ao mundo espiritual. De manhã é o início de uma nova jornada, o renascimento para um novo período de aprendizado e realizações. À tarde já é esse processo de absorver. À tarde você absorve mais do que produz. Sabia disso? À tarde você tem condições de absorver mais. Tudo aquilo que você faz, você vai absorvendo, você consegue assimilar. De manhã você está naquela energia de realizar, de executar, até mesmo de ensinar. À tarde você já está naquela de assimilar tudo que for aprendido. E à noite o processo é desacelerar. Bom, a vida ela é perfeita porque ela é criada pelo perfeito Deus. Tudo que acontece na vida tem um propósito. E o propósito é ajudar quem na vida está crescer, prosperar, alcançar novos patamares pelo conhecimento. Não existe outro caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu tenho destas palavras o entendimento que tudo que Jesus ensinou, quando aplicado, nós alcançamos propósitos maiores. O que é chegar ao Pai? É chegar ao encontro da sua paz, da sua felicidade, da sua realização. Então, para que eu tenha o que eu quero, eu preciso buscar conhecimento. Foi o conhecimento que for ofertado por Jesus e afirmado pelo próprio que liberta o ser da escravidão. Aí eu pergunto, você é um escravo? Que loucura, cara, que escravo que nada. A lei áurea já foi assinada no Brasil há tanto tempo. Pois é, mas ainda existe tantos prisioneiros, tantos escravos. Você está livre dessa escravidão? Perceba o quanto você é escravo de situações. Olha, tem pessoas que é escravo da vaidade. Se alguém não a elogiar, pronto, é suficiente para o dia ser uma porcaria. Tem gente que é escravo de um sorriso, tem gente que é um escravo de um vício, tem tanta escravidão. E o que nós queremos é libertarmos. E Jesus disse, o conhecimento te liberta.
Tem gente que é escravo dos bens materiais. Tem gente que é escravo da vida. Tem gente escravizado. Ele tem a vida como o seu algoz, como o seu senhorzinho. Ele vive um escravo da vida. Olha que coisa, escravo da vida? Como assim? Porque tudo é um fardo na vida dele. Tudo é um fardo. Já conheceu pessoas assim? De repente tem alguém aqui que sente que é um fardo viver. Por quê? Porque ele é um escravo da vida, ele não entende que a vida está a favor dele. E tudo que acontece é ruim. Você já viu essa pessoa reclamona? Tudo que acontece é ruim. Ai, minha vida está isso, minha vida está aquilo, nada dá certo. Este é um escravo da vida. Por que escravo da vida? Porque a vida está a favor dele. Aquilo que não deu certo é porque ele não está preparado para ter. Ele não se preparou. Então, ele é o errado. É complicado, né? É complicado assumir responsabilidade, né? É tão bom jogar a culpa nos outros, né? É cômodo, é leve. O culpado é meu chefe que não me dá chance. O culpado é o governo. E aí fica leve. Só que você fica amarrado aos outros fazerem aquilo que você tem que fazer. Não existe culpa de ninguém. Existe oportunidade. Então vamos deixarmos de sermos escravos. Vamos deixar de ser escravo? Vamos. Como? Conhecimento. Conheça as verdades e as verdades vos libertará. Quais são essas verdades? As leis de Deus, as leis espirituais. Se nós entendemos que tudo que vivemos está a nosso favor para nos ensinar a sermos pessoas melhores, aí pronto, aí eu entendo. Peraí, por que eu estou chateado? Porque as coisas não são como eu quero. É porque eu também não estou sendo como eu deveria ser. Então peraí que eu vou mudar. Ora, reclamar? Para quê? Que vai mudar na minha vida com reclamação? Não, a ação sim muda a minha vida, a reclamação não. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a Bezerra de Menezes. Vamos falar com Deus. Mais um dia, mais e mais. A vida é sempre somatória. A vida não é subtração. Aprendemos isso com o amor de Cristo Jesus, que só soma a nossa vida. Hoje é mais um dia de oportunidade, mais um dia de aprendizado, mais um dia de experiência, mais um dia, Senhor, concedido pelo Teu amor a nós. E pedimos, Senhor, que neste dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força, pois desejamos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos como Tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Refeito por uma prece, nós vamos ouvir a palavra de Bezerra de Menezes. Ele vai falar de que é preciso dar um passo de cada vez, não se apavorar, não se avexar, como diz o nordestino, né? Não se avexe, não tenha pressa, não seja afoito, não seja ansioso. Hoje em dia, como é difícil, não é? Como é difícil. A própria vida nos leva a essa ansiedade
pelo bombardeio de informação que recebemos a cada instante. Você sabe, eu gosto de ler Augusto Cury, eu gosto dos livros de Augusto Cury, e ele fala que aqueles cientistas do século passado, uma criança hoje, com 7 anos, tem mais informações ou mais informação do que aqueles que viviam um século atrás. Olha que coisa! Por quê? Porque é o tempo inteiro chegando informações ao cérebro de uma criança. Imagina nós. A informação ela vem de todas as formas. Percebe? Hoje as brincadeiras são no computador. Aí aquelas informações chegando, um celular cheio de informações visuais. Quando eu falo informação, não significa alguém ensinando uma coisa não, tá? Nós aprendemos pela visão, pela audição, pelo tato, pela percepção. Informação é captada o tempo inteiro pelos nossos 5 sentidos, sem contar o sexto, sem contar a sensibilidade. Então essas informações estão sendo bombardeadas em nós o tempo todo. Por isso essa ansiedade de querer usufruir de tudo. Olha, uma vida é insuficiente para você aproveitar e experimentar tudo que tem. Eu digo aí no mínimo 10 encarnações não seria suficiente para você experimentar de tudo que tem nesse planeta, não é mesmo? Então, gera-se uma ansiedade. E aí, deixamos de dar um passo de cada vez e queremos dar saltos. Não, lembre-se que pertencemos à natureza. E a natureza não dá salto. Vamos lá, vamos ouvir então nosso irmão Bezerra de Menezes. O amor é a essência da vida que nos liberta de todas as chagas que ora caminham conosco. A jornada é longa, o fardo é pesado, mas a cada passo, com sabedoria que damos, os fardos se tornam mais leves, o ar se torna mais suave, a respiração menos difícil e uma força motriz movimenta o nosso caminhar. A atenção que recebemos do Cristo, por tudo aquilo que desejamos aprender e de todas as direções de onde somos encaminhados, sempre há algo do que fazer. Não existe pressa para evoluir. Os passos precisam ser compassados. Um passo de cada vez. Viver 1 minuto de cada vez. E dentro desse tempo, procurarmos administrar a nossa personalidade para que não haja indignação mediante os percalços de nossas vidas. Conforme aprendemos, nós entendemos o porquê de todos os problemas que enfrentamos ao longo de todas essas vidas vividas aqui no plano físico. A vida vai se transferindo por todo o universo. Em todas as plataformas planetárias, há vida e também há as discórdias. Também há o equilíbrio entre a busca do fim da ignorância e a vez com que a sabedoria
compõe os nossos passos. Por tudo que aprendemos, não deixamos que a revolta invadisse a nossa alma. E por mais que o corpo estivesse cansado, sempre buscávamos os meios do refazimento, nos lembrando de tudo que Jesus fez, passou, ensinou e nos deu toda a sua força para que pudéssemos vencer todas as dificuldades que até então havíamos pela frente. Palavras sempre sábias, coberta por amor. Coberta por amor. Nós aprendemos com estes espíritos como Bezerra de Menezes que tudo que você manifestar verbalmente e até mesmo pelos atos, quando tem amor, o efeito ele acontece imediatamente. As palavras de Bezerra de Menezes traz um equilíbrio, uma paz no interior e uma reflexão na alma, para que saibamos administrar bem aquilo que fora confiado a nós. Você sabe, né, que você é um grande administrador, né? Você tem uma empresa sobre a sua responsabilidade. Essa empresa tem muitos trabalhadores, tem muitos colaboradores. Sabe disso, né? Só que todos estes colaboradores dependem exclusivamente de você, que é o administrador. Mas que colaboradores é esse, cara, que você está falando? Que empresa é essa? Oaiço, como dizem os mineiros. O aiço, o corpo, a vida é uma empresa. Quem são os seus colaboradores? O seu corpo, as suas emoções, as suas células, os seus órgãos, todos eles trabalham sobre o teu comando. Então, muitas vezes, um dos setores da sua empresa não está bem porque você não está administrando bem, não está dando a ele, aquele setor, os recursos que ele precisa. Aí aquele setor começa a dar sinal, vou falhar. E se você não der atenção, aquele setor pode falir. Aí os outros setores têm que trabalhar mais para suprir aquele. Pronto, a empresa já começa a cambalear. Porque uma empresa tem que ter todos os setores trabalhando corretamente, não é isso? Então a responsabilidade é sua. Tem uma frase que eu em particular gosto que diz assim, olha, tudo depende da cabeça dos cabeças. Olha que coisa, tudo depende da cabeça dos cabeças. Então, cada setor tem um administrador, mas todos eles são administrados pela cabeça maior. É a sua, meu amigo. Vamos voltar com a palavra de Bezerra de Menezes. O trabalho é a dinâmica que o corpo precisa para poder reagir às intempéries físicas. O trabalho é a força motriz que vai lhe ajudar a manter a sua mente ocupada, para que você não alimente a doença e nem alimente os malefícios já provocados. Quando estamos ocupados em algo saudável, todo o nosso organismo passa a se harmonizar e passará com certeza a reagir de uma forma com que possamos nos reabilitar. Nós entendemos os problemas de cada um. Já passamos por problemas semelhantes, piores. Já enfrentamos a ignorância dos ignorantes. Já enfrentamos doenças em nosso vaso físico.
E tudo fez com que nós aprendêssemos, e dentro desse aprendizado, oferecemos de forma simples os primeiros passos para a reabilitação. Para que a cura aconteça, é preciso que a alma esteja liberta da ignorância que vive te atormentando. Deus é amor, Deus é caridade, Deus está sempre presente para que possamos nos alimentar e fazer com que a nossa vida seja próspera. Por mais que o mundo pareça difícil, ainda assim é a reação provocada pela classe humana ora presente, tanto no invólucro físico quanto os desencarnados. Dentro desse campo evolutivo, Cristo disse que a casa do Pai há muitas moradas. O tempo do Espírito é Ele quem administra para a sua ressurreição diária, o seu renascimento constante e a sua mudança íntima para o seu caminhar onde quer que esteja. O amor atua constantemente dentro do que cada um quer aprender. Mas que para poder entender, é preciso querer aprender. Como querer aprender? É da espontaneidade de cada um. Cada um tem o seu tempo. E não importa quanto tempo leve, para que cada um queira aprender, do jeito certo a viver e a enfrentar todos os malefícios provocados por si mesmo, gerando deficiências, inflamações, infecções que assolam a vida de cada um. Tendes paciência. Seja disciplinado. Obedeça às crenças naturais da vida e veja que a caridade divina sempre nos oportuna uma nova chance do viver e que cada vida seja cada vez melhor diante de todos os outros infortúnios que nos depararemos em outros campos, outros mundos, outras dimensões, outras esferas. Ainda há muito o que aprender, há muito o que caminhar, pois não nascemos para nos acomodarmos com as coisas que chegam a nós. A prosperidade do espírito se dá em suas realizações, nos seus feitos. O amor é a maior das energias capaz de movimentar a vida feliz de cada um. A felicidade é o resultado das suas realizações íntimas. Trabalhe, viva e seja feliz. Trabalhe, viva, seja feliz. É uma aula, não é? É uma aula dada com muito amor. São tantas informações nesse espaço de tempo curto que fora essa mensagem de Bezerra de Menezes, que é preciso ouvirmos várias e várias vezes. Esta é a minha sugestão a você. Volte, ouça mais uma, mais duas, mais três, quantas vezes você sentir a vontade e o desejo de aprender, porque tem muita informação dentro destas palavras de Bezerra de Menezes. Informações estas que, se aplicada no dia a dia, gente,
de fato você começa a enxergar a vida em um outro ângulo, em uma visão mais ampla, não é? Você começa a ver a vida nesta proporção que a espiritualidade vê. Não existe nada contra. Não existe nada contra. Que coisa, como não existe nada contra, cara? Nós nos deparamos com tantas coisas contrárias ao nosso bem. Ora, eu acredito, mas eu acredito fielmente nesse poder que o ser humano intitula de Deus. A palavra Deus é onipotência, onipresença e onisciência. Então, para mim, é uma energia potente que está presente o tempo todo e tem a ciência de tudo que acontece. Então, esta energia, ela foi resumida pelo Cristo planetário como sendo a energia de amor. Então, se essa potência, ela tem puro amor, tudo que acontece neste mundo tem o propósito de beneficiar a quem vive nesse mundo. Esta é a minha lógica. Pode ser que você não tenha essa visão, respeito, mas esta é a lógica que eu vejo quando nós dizemos, ai, Deus poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Então, meu amigo, o que está contra? Me diga. O que está contra? Quando a pessoa ela tem um caminho a seguir, imagina assim, ó. Existe um caminho que toda a humanidade tem que trilhar, que é para frente, certo? Então todos nós estamos caminhando nessa jornada evolutiva, para frente, caminhando. Nessa caminhada tem muitas informações que vamos agregando, mas estamos ali, caminhando. O que é que significa? Estamos trilhando a evolução. Existem aqueles que desviam, porque tem o livre-arbítrio. Mas a vida, ela está a favor mesmo daqueles que se desviam. Então, ao se desviar, você se depara com seus próprios erros. E aí aparecem situações que faz com que você reflita, seja pela dor, seja pelas situações desagradáveis, seja pela uma doença, pela perda de um familiar, seja pelo que for, uma situação ruim, ela não está contra você. Ela está fazendo com que você tenha uma reflexão maior e atitudes diferentes da que você tomou, que levou a viver aquela situação. Então eu vejo a vida sempre a favor. Ah, mas caramba, roubaram o que era meu. O que é teu, meu amigo, ninguém rouba. Ninguém rouba, porque o que é teu está aqui, ó. Agora, o que você usufrui, isto pode ser tirado de você quando você é imprudente. Pode ser tirado de você. Mas também ao retirar de você, dar a oportunidade de você valorizar o que realmente tem valor. Você sabe que tem muita gente que perde bens materiais para valorizar a família? Sabia disso? Que tinha toda a riqueza, mas não tinha tempo para usufruir daquela riqueza em prol de um bom relacionamento familiar? Aí pronto, é roubado, perde-se tudo, fica desesperado. Ai meu Deus, Deus não existe, deixou isso acontecer. Será que não foi o mesmo? Será que não foi o próprio Deus que retirou, Deus sendo essa energia de amor e desejando que você siga? Tira o que está amarrando aquela pessoa, para que ela se torne um ser humano melhor, uma alma melhor. Bem, obrigado mais uma vez ao Bezerra de Menezes, espírito de grande luminosidade, de grande luz, quer dizer, de muito conhecimento, e que oferece a sua luz para que nós também nos iluminemos. Sabe, mais uma passagem de Jesus que hoje eu entendo com clareza. Ele fala sobre colocar o candeeiro, pois naquela época não tinha luz elétrica. Então ele pegou aquela situação e disse: quando você pegar o seu candeeiro, não coloque debaixo da cama, coloque no mais alto da casa, para que todos aqueles que ali estiverem possam se beneficiar com aquela luz. Nós entendemos que a luz é você. A sua luz é você, o seu conhecimento é essa luz. Então não adianta você ter conhecimento e botar debaixo da cama.
Ora, eu tenho um monte de conhecimento, mas eu não falo porque as pessoas não querem ouvir. Eu não falo porque isso, porque aquilo. Eu não passo adiante porque se eu passar adiante, podem usar do conhecimento e me sufocar, ser melhor que eu. Tem gente que pensa assim. O conhecimento é este candeeiro que deve ser colocado para que todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, no nosso ambiente significa o nosso redor, possa também se iluminar, ser beneficiado. Bem, vamos então à sala de concentração, esse intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. E assim começarmos a nossa preparação para os trabalhos desta tarde, onde para cada um dos médiuns é pedido a boa vontade, a disciplina, para se criar a conexão com os espíritos amigos. Todos são instruídos quanto à postura que devemos ter diante do nosso dia a dia. A preparação do médium se dá no dia a dia de cada um, na postura que cada um toma diante do convívio e a vida que cada um tem. Médium não é algo que o ser humano se reveste quando ele está na sala de concentração, e sim o seu íntimo estar ali aflorado, consciente da mediunidade que tem em todas as ocasiões. Nós vemos que a medicina avança para entender o fenômeno pelo prisma material, o que acontece com a glândula pineal, com a hipófise e com todo o sistema nervoso central. Quando o médium recebe a influência do espírito, isso vai causando um impacto na forma do médium se comunicar. Às vezes, essas irradiações vêm para o centro auditivo, o visual, o olfativo. São todas circunstâncias subliminares em que os médiuns vão potencializando a vibração do espírito presente. Cada médium tem a sua particularidade, a sua afinidade, mas o comum entre todos eles é que todos estão ligados ao trabalho da caridade e assim importar com os seus semelhantes. Isso faz com que os médiuns se desdobrem, não observando rótulos religiosos ou crenças, mas vendo apenas pessoas necessitadas do amparo espiritual. Ali os mesmos se colocam à disposição, e dentro dessa disposição, cada médium com seu compromisso vai cumprindo a sua missão, sempre com amor no coração e verdade nas suas palavras. Também sabemos e aprendemos e passamos a todos que aqui no plano físico os médiuns aplicam o que trazem, que cada médium passa no mundo espiritual muitas décadas apenas se preparando para essa encarnação, vindos de muitas outras já experimentadas no campo da mediunidade, somando-se assim séculos e séculos de dedicação a uma causa de aprimoramento, aonde a presença do Espírito junto ao médium vai auxiliando nesse cumprir de missão. Não podemos nos contaminar com os males ou a ignorância, mas temos o dever de nos defendermos das injúrias e calúnias, sem jamais prejudicar aqueles mesmos que ofendem os médiuns por descrenças ou
crenças que não estão atualizadas pelas hostes espirituais. Mediunidade é um ato de amor e é um ato de caridade. Há médiuns que se manifestam com os espíritos de forma intuitiva, outros são semimecânicos ou semiconscientes, outros são inconscientes ou mecânicos. Mas isso tudo, o mais importante, a mensagem como ela é trazida, tanto daqueles que são conscientes completos, quanto os que são semiconscientes ou inconscientes. Nada difere quando o médium tem responsabilidade sobre seus atos. O fato dele ser consciente ou não, semiconsciente ou não tem muita importância para o espírito comunicante, desde que o médium seja fiel aos propósitos que ali foram abraçados em causa. Os médiuns acabam enfrentando muitas críticas por pessoas que não entendem o fenômeno de incorporação, pois os médiuns não precisam que um outro espírito tome em seu corpo, apenas que o espírito conduza as ações do espírito do médium ligado ao corpo que ele tem, para poder transmitir com toda a sobriedade a verdade que está em nossas mãos. Sala de concentração. A sala de concentração nos ensina que a mediunidade é algo de muita responsabilidade. O médium precisa dessa consciência, ele precisa compreender, ele precisa estudar muito. Então você, meu irmão, que trabalha em casas espirituais, reflita sobre estas informações. É preciso você conhecer profundamente a atividade mediúnica que você faz. Não faça porque alguém disse, você é um sensitivo, você é um médium. Muitas pessoas, elas são induzidas a receber espírito. Olha que coisa, induzida. Ela realmente tem a sensibilidade, mas ela não tem o conhecimento do que é uma mediunidade. Aí vai numa casa espiritual e alguém diz para ela assim, olha, sua vida só vai fluir se você trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. E aí ela, sentindo essas vibrações, pois ela é uma sensitiva, ela se deixa levar ao ponto de o próprio dirigente, ou seja quem for, dizer a ela nome da entidade que ela vai trabalhar, como que é. Ora, pois, se ela é uma medianeira ou um medianeiro, ele tem a consciência do trabalho que vai fazer. Se alguém precisa dizer para ele como, é porque ele não está preparado ainda. Espere o tempo certo. E muito você pode fazer neste tempo dentro da sua casa, fazendo caridade, sendo mais sensível às necessidades das pessoas. E isso faz com que você prepare-se naturalmente, quando tem esse compromisso de incorporação, acontecer. Até lá, estude e seja mais sensível às necessidades das pessoas mais próximas de você. Olha, foi o pedido dos irmãos espirituais para falar com você. Então fique atento, tá? Se você tem dúvidas sobre o trabalho mediúnico, não faça. Eu vou na casa espiritual com dúvida? Eu vou fazer um trabalho desta responsabilidade com dúvida? Não, então eu tenho que tirar as minhas dúvidas para ter controle e segurança no que irei fazer, ou irei me prontificar a fazer. Não é mesmo? É essa consciência que nós estamos sendo despertados nesses estudos diários, aqui neste pequeno espaço de tempo que nós intitulamos de Madrugada com Deus. Em Macia Alves dos Santos, de Nova Venência. Olha só, Espírito Santo, eu não conheço Nova Venência. Deise Celestino, de Viseu, lá em Portugal, não é mesmo, Deise? O Gilberto Gliosanete, de Passo Fundo. Iris Teixeira Souza,
Guarani, em Minas Gerais também, não conheço a cidade de Guarani. E o nosso amigo Moacir Lopes, de Indaiatuba. Judite Arruda, de Americanópolis. Aqui em São Paulo eu conheço. Marilza Stoffel, Del Castilho, no Rio de Janeiro, também conheço. Tem uma grande creche aí, de uma grande instituição, não é? Pelo menos tinha na época em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Marluce Napoli, de Poções aqui na Bahia. Maria do Carmo, de Jaraguá do Sul. Edivan, cadê aquele cafezinho, Edivan? Eu aceito. Taquara, no Rio de Janeiro. Edivan, vou aí tomar esse cafezinho com você, quem sabe, né, Edivan? E o Celso Lustosa, de Londrina. A vocês, meu forte abraço, obrigado pela presença. Vamos dar seguimento a esse trabalho, vamos nos unir cada vez mais, como nós fazemos aqui diariamente. Pedimos a sua ajuda, sim. Não é fácil sustentar todo esse trabalho não, viu? Não é fácil. Sinceramente, não é fácil. Para quem está à frente de um trabalho como esse, sabe que o trabalho não é fácil, que as dificuldades são grandes. Então a gente vem aqui, divide aqui com você esta responsabilidade de sustentar essa casa. Eu peço caridosamente que ajude o Templo Maria Santíssima na propagação destas mensagens. Ajude, torne-se membro, dê like, compartilhe e, dentro das suas possibilidades, ajude financeiramente esta casa a dar seguimento a esse trabalho. Não é fácil, gente. A casa tem um sonho, e nós precisamos que as pessoas possam aderir a esse sonho. Precisamos de pelo menos 5 mil pessoas, cada uma contribuindo aí dentro das possibilidades para que esse sonho se concretize. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.